Olá, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, dia de TV O Esporte. E antes de mais nada, eu quero desejar boa noite às nossas comentaristas Camila, Emily e Eline França. Boa noite, meninas. Boa noite, Milka. Boa noite, Eline. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal de casa. No TV O Esporte de hoje, você confere tudo sobre o UFC Fight Night 146. Vamos falar também dos confrontos dos potiguares na Copa do Brasil e da situação da seleção brasileira feminina de futebol. E veja também. Na ginástica rítmica, potiguares serão as únicas nordestinas a representar o Brasil no Mundial Juvenil. No futebol, o fim de semana foi de clássico no Campeonato Potiguar e deu vitória ao Alvirrubra. O TV O Esporte está no ar. Foi realizado no último sábado o UFC Fight Night 146 em Wichita, Estados Unidos. Na luta principal, Júnior Cigano venceu Derek Lewis por nocaute técnico. O triunfo sobre Lewis foi o terceiro consecutivo de Cigano, que agora tem 21 vitórias e 5 derrotas na carreira. Outro brasileiro que se deu bem no evento foi Eliseu Capoeira, que anotou sua 7ª vitória seguida ao atropelar Curtis Millender ainda no primeiro round com o Mata-Leão. Serginho Moraes não teve a mesma sorte dos compatriotas. O brasileiro perdeu para Anthony Martin por decisão unânime dos juízes. Não foi muito bem, né, para Serginho? Pois é, né? O Serginho começou a conhecer o Serginho através do TUF, né? Que é um reality do UFC que teve aqui no Brasil. O Serginho, ele tem um jiu-jitsu muito bom. Ele tentou encaixar alguns golpes no americano, mas infelizmente ele não conseguiu, né? O americano conseguiu evitar que ele pegasse ali, encaixasse as finalizações, né? Uma pena pro Serginho. Ele saiu meio frustrado da luta, né? Agora vamos falar do Eliseu Capoeira, que ele é da categoria meio-médio e ele tá indo muito bem no UFC. É a 7ª vitória seguida. O Eliseu, ele pode ter a chance do título, né? O título recentemente mudou de mãos, ele está agora com o nigeriano Kamaru Usman, que conseguiu no UFC da semana passada ficar com o título. Então pode ser que o UFC case aí essa luta do brasileiro com o nigeriano. E a luta principal com o Cigano, como foi? Pois é, né? O Cigano, a gente estava com um pouco de saudade de ver o Cigano lutando, a gente já é a 2ª luta dele, né? Ele passou um tempinho parado, ele agora voltou e parece que voltou com tudo, né? Não, ainda não é o Cigano que a gente está acostumado a ver, né? Na luta com o Derek Lewis, o Lewis vem de uma disputa de cinturão com o Daniel Cormier e o Lewis é um lutador que não tem muita técnica, né? Mais força bruta mesmo. E o Cigano acabou conseguindo impor o jogo dele, acertou alguns golpes. No primeiro round ele acertou um chute na barriga do Lewis que ele sentiu bastante. E só que ele deu chance para o Lewis se recuperar. No segundo round ele veio disposto e acabou nocauteando o Lewis, que foi muito bom para o brasileiro, né? E parece que o Cigano está querendo lutar com o campeão dos pesados, né? Mas parece que o UFC não quer deixar essa luta acontecer. Exatamente, né? O Cigano, depois da vitória, ele falou sobre esse interesse dele lutar com o Daniel Cormier, só que o UFC está querendo fazer a última luta do Daniel, que ele já anunciou que vai ser a última luta dele, né? Possivelmente a última luta dele no UFC, ou com o Brock Lesnar, que é um lutador que já lutou no UFC, mas agora ele está no WWE, ou com o John Jones, que é o atual campeão dos meio pesados, né? E aí o Cigano está um pouco chateado porque ele seria, no caso, o lutador que teria o direito, né? Já que ele venceu o último cara que disputou o cinturão, né? Vamos ficar acompanhando. Sim. E o Brasil terá representantes do Rio Grande do Norte no Mundial Juvenil de Ginástica Rítmica de 2019. Com a convocação, 2 potiguares serão as únicas nordestinas a representar o país. A ponta no pé, o giro preciso, a fita nas mãos. É claro que a Duda conhece todo esse passo a passo da ginástica, mas ainda não é dela de quem a gente está falando. Era uma paixão na minha vida. A ginástica, quem gosta, na verdade, é apaixonado. Bem antes da Duda, a Gilmara, a atual técnica dela, era uma apaixonada pelo esporte. Praticou dos 11 aos 17 anos. Sonhava, junto com as amigas, com
campeonato brasileiro e até chegou a participar. Hoje, a ginasta sonhadora deu lugar às mãos que fazem coque, ao olhar que orienta, ao título de professora. Ela se determina muito e ela sempre se abdica de muitas coisas, ela se abdica de festas que as amigas dela chamam, ela passa madrugadas tentando ter mais conhecimento da ginástica para melhorar minhas técnicas, para eu poder crescer na ginástica. E Gilmara, que é para Duda, o que a Duda é para Gilmara. Nós crescemos juntas, né? A gente foi passo a passo crescendo juntas na ginástica. Ela como ginasta, eu como treinadora. E passo a passo ela me instiga a ser melhor, a buscar mais conhecimento para que eu possa fazê-la evoluir. Técnica e aluna foram selecionadas para representar o Brasil no Campeonato Mundial Juvenil que vai acontecer em julho deste ano em Moscou. Mulheres potiguares que foram conquistadas pelos tapetes e que hoje conquistam o mundo. É uma conquista muito grande, eu me sinto honrada em poder representar tantas outras treinadoras que almejaram isso. É um reconhecimento do nosso trabalho e ser a única nordestina é muito bom. A força de vontade da professora orgulha também as monitoras dos treinos. E além da técnica, elas também se inspiram na pequena, grande mulher da ginástica, aquela que aos 13 anos tem um currículo extenso na bagagem. Não só para a gente, né, como mulher, mas para a ginástica e para o Rio Grande do Norte inteiro. De ter duas nordestinas escolhidas para representar o Brasil em campeonatos tão importantes. As duas aqui são exemplos para a gente, né, de determinação, de empenho. A gente sabe que é muito difícil ainda a modalidade aqui no estado, que o nosso treinamento não tem as condições de que muitos outros têm, e ver toda essa superação delas, tudo que elas enfrentam para chegar onde estão chegando. Mulheres que fazem história, mulheres que dançam, abrem escala e também horizontes. Atletas que, buscando seus sonhos, inspiram os sonhos alheios. Ver que a vida não é só ali onde elas vivem, que elas podem muito mais, cada uma delas, que só depende do esforço de cada uma. A Eugénia é a minha paixão da minha vida, então sem ela não seria eu. Parabéns, Judinha e Gilmara. A gente vai ficar acompanhando daqui e torcendo também. E vai ser dada a largada para mais uma temporada da Fórmula 1. Nesse próximo domingo, o mundo automobilístico vai se concentrar na Austrália para o GP de Melbourne. Na sua 70ª edição, nunca houve maior dança de cadeiras entre as equipes e está cada vez mais difícil para os pilotos se manterem na elite do esporte a motor. Será que a Mercedes manterá sua hegemonia ou 2019 será o ano da Ferrari? Com tantas mudanças, a temporada tem o potencial de ser cheia de surpresas. E aqui no TV O Esporte nós já vamos dando nossos palpites. Teve mudança na Ferrari, né, Eline? Exatamente, né? Saiu o Kimi Raikkonen, entrou o francês, o Charles Leclerc, e é uma das principais mudanças, né? O Sebastian Vettel, né, que ficou toda a temporada passada na briga aí com o Hamilton para o primeiro lugar. Só que o Hamilton, a Mercedes continua do mesmo jeito, né, com o Hamilton e com o Bottas. E aí só que tem aquela velha, o ano passado teve muito mal-estar e tem aquela velha discussão sobre o papel do Bottas dentro da Mercedes, né? Uma vez que no ano passado até um dos dirigentes da Mercedes falou que o Bottas tinha mais aquele dever de segurar ali o Vettel para que ele não alcançasse o Hamilton. Então teve esse mal-estar e também corre o risco de o ano que vem o Bottas não continuar na equipe, né? Já estão de olho em outros pilotos para ocupar esse lugar. Então pode ser que na próxima temporada o Bottas não seja mais o companheiro do Hamilton.
E ultimamente a gente tem observado que a pré-temporada, ela refletiu muito nas pistas, então não mudou muita coisa. E a Ferrari sai um pouco na frente, nós já sabemos o quão na frente ela vai sair, mas a gente também sabe que a Mercedes tem um poder muito grande de reação, porque tem um bom motor, então vamos ter uma briga de altíssimo nível. Vamos ficar acompanhando, lembrando que a Fórmula 1 começa no próximo domingo. E agora vamos falar de basquete, porque falta menos de um mês para o fim da temporada regular e a disputa por vagas para os playoffs está bem acirrada. Os Milwaukee Bucks e o Toronto Raptors foram os primeiros times a conquistar o seu lugar nas finais. Já o Cavs, Knicks e Suns não têm mais chance e quem se complica cada vez mais são os Lakers. Essa semana, LeBron James superou o Michael Jordan no número de pontos na NBA, mas ainda assim vê os playoffs cada vez mais distantes. Continua um climão lá nos Lakers, né, Aline? Desde aquela polêmica com o Anthony Davis do Pelicans, que os Lakers estavam querendo trazer o Davis para o time, né, para fazer esse reforço com o LeBron James, já que o LeBron James também estava encontrando muita dificuldade dentro dos Lakers, parecido com o que acontecia na temporada passada, no antigo time dele. Então, queria esse reforço para que o LeBron não se desgastasse tanto, não precisasse fazer tantos pontos. E aí acabou vazando que alguns jogadores dos Lakers iam ser trocados para trazer o Anthony Davis, né? Entre eles o Kyle Kuzma e o Lonzo Ball, e eles não estão muito felizes de descobrir que poderiam ser trocados, né, por um jogador só. Tá. E aí está acontecendo esse mal-estar, né? Também tem a questão que você falou, né, do recorde do LeBron James, né? Ele superou o Michael Jordan, né, que ele era fã do jogador. Ele até se emocionou, né, sentou lá no banco, ficou chorando, porque realmente ele deu uma declaração dizendo que ele, quando era mais novo, ele assistia os jogos, pensava em um dia fazer isso, e hoje em dia ele conseguiu essa proeza, né? Agora ele é um dos está no quarto lugar de jogadores que já fizeram mais pontos na NBA, e é algo muito importante, né? Porque ele também é um dos ídolos atuais, né? Ele está chegando ali perto do ídolo dele, e ele também está fazendo com que outros jovens se inspirem por ele. Inclusive, o Steph Curry, né, que é do Warriors, que também já jogou com o LeBron James, ele era fã do LeBron e agora está tendo a oportunidade de jogar com ele. Então, é meio que um ciclo, né? E o outro time que vem forte também nos playoffs é o Warriors, né? Exatamente. O Warriors, como eu acabei de falar, eles estão bem fortes, né? Eles ganharam a temporada passada. Aquela dobradinha Steph Curry e o Kevin Durant. Só que nesse último jogo do sábado, o Kevin Durant acabou se machucando o tornozelo e teve que sair, né? Foi ao médico. E aí, nessa quarta-feira, eles vão enfrentar o Rockets, né, do James Harden, que nesse final de semana também pontuou pra caramba, foi o cestinha da partida. E vamos ver como é que vai o time se comportar com essa falta, porque o Kevin Durant não vai estar na quarta-feira, então vai ser só o Steph Curry contra o James Harden. Vamos acompanhar. E agora vamos conferir o que aconteceu de melhor nessa semana. O giro esportivo de hoje é de Letícia Araújo. No tênis, o Master de Indian Wells acabou de começar. Serena Williams abandonou a partida contra Garbine Muguruza no início do segundo set após passar mal e foi desclassificada da competição. Naomi Osaka e Simona Halep, atuais número 1 e 2 do mundo, venceram seus jogos por 2-0 e avançaram no Masters 1000. No masculino, Rafael Nadal atropelou Jared Donaldson, perdendo somente 2 games na vitória por 2-0. Pela Superliga de Vôlei Masculina, o SESI venceu o Itapetininga por 3-0. Com o resultado, o time de São Paulo chega aos 53 pontos e mantém a liderança provisória, já que tem um jogo a mais que o Sada Cruzeiro, o segundo colocado. Já na etapa feminina, teve confronto na parte de cima da tabela. O líder Minas Tênis Clube enfrentou o segundo colocado, Dentil Praia Clube, em um jogaço. Por 3-2, quem levou a melhor foi o Praia Clube, quebrando uma sequência de 4 derrotas seguidas para o time rival. Faltando menos de 3 meses para a Copa do Mundo de Futebol Feminino, a seleção dos Estados Unidos decidiu processar a Federação de Futebol do país. As 28 jogadoras da seleção mais recente entraram com um processo alegando discriminação de gênero, buscando equidade salarial. Nesta semana, conhecemos os primeiros classificados para as quartas de final da Champions League. Enquanto o Tottenham confirmou a sua classificação em cima do Borussia Dortmund por 1-0, o Porto fez 3-1 na Roma para garantir a sua vaga.
Outro classificado é o Manchester United, que fez 3-1 no Paris Saint-Germain lá na França, com direito ao gol da classificação no finalzinho dos acréscimos. Mas a grande surpresa ficou por conta do Ajax. O time de Amsterdã derrotou o atual campeão Real Madrid por 4-1, em pleno Santiago Bernabéu. No placar agregado de 5-3, os holandeses ficaram com a vaga. O Giro Esportivo de hoje fica por aqui e até a próxima. Obrigada, Letícia, por mais um giro. E o TV Esporte vai para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho.